Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 4 de junho e aí a gente vai vir com os conteúdos planificação de sólidos geométricos com uma última atividade e a gente vem também introduzindo o conteúdo de figuras geométricas planas. As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 15, 16 e 17. Então nessas três páginas nós precisamos colocar a data do dia 4/6. Vamos lá? Nós temos aí na página 15 a questão 4. Ligue a representação de cada sólido à sua planificação. Então, primeiro aqui nós temos o paralelepípedo. Qual seria a planificação do paralelepípedo? A gente já viu que ele é formado por vários retângulos. Então, nós vamos localizar aqui a figura que é formada por vários retângulos, associando o paralelepípedo a essa última figura aqui. Ligaram? Ah, bom, vamos para o próximo. Nós temos a pirâmide. A pirâmide a gente observa que ela é formada por triângulos e um quadrado. Então vamos procurar aqui a imagem que é formada por triângulos e um quadrado, associando aqui essa penúltima figura. Ligaram? Próximo, nós temos o cilindro. O cilindro é formado por dois círculos e nós temos aqui uma superfície arredondada. Lembra que eu mencionei com vocês que se nós temos um copo e se ele fosse mais maleável, a gente abrisse, ele formaria exatamente um retângulo. Então, o cilindro é formado por retângulo e círculos. Busca aqui qual seria a imagem. Vamos visualizar que é exatamente essa. Agora, a gente tem o cubo. O cubo a gente sabe que é formado por quadrados. Vamos procurar aqui quais dessas possuem apenas quadrados. A gente visualiza que é essa segunda, então liga aí. Agora sobrou o cone. O cone ele é formado por uma face circular e uma face arredondada, tá bom? E aí a gente visualiza que é essa última aqui que nos restou. Pausa o vídeo aí, confere para ver se vocês acertaram tudo. Agora a gente vem na número 5. Verifique quantas e quais figuras planas podem ser observadas nos sólidos abaixo e conte o número total de faces de cada um. Então nós temos aqui, ó, os sólidos, aí nós temos o retângulo, nós temos o quadrado, o triângulo e o círculo. E aqui o total de faces, juntando todos eles. O cubo, nós vamos ter alguma face retangular? Não, então é 0. Vai ter alguma face quadrada? Sim. Quantas? Quantas faces tem o cubo quadrado? A gente observa aqui um dado, tá bom? Quantas faces tem o dado? 6. E aí, o cubo tem alguma face triangular? Não, então é 0. Tem face redonda, circular aqui? Não, então é 0. Somando 0 mais 6 mais 0 mais 0, a gente tem aqui que é 6. Isso eu peço que vocês façam para todas essas, observando com muita atenção. Pausem o vídeo e realizem. Voltando aqui, a gente tem alguma face retangular no cilindro? Eu já mencionei para vocês. Sim, uma. Quadrada? Não, é 0. Triangular? Não tem, é 0. E aí, circulares, nós temos 2. Somando tudo isso, resulta em 3. Aqui, o retângulo. Vamos ver quantas faces. Retângulo não, perdão. O paralelepípedo. Quantas faces retangulares nós temos? 6. E aqui quadrado nós temos 0. Triângulo nós temos 0. E no círculo 0. Somando tudo, a gente tem 6. Agora a pirâmide. Nós temos faces retangulares? Não. Nós temos faces
quadradas? Sim, uma. Nós temos faces triangulares? Sim, quantas? Nós vamos ter uma da frente, 2, 3 e atrás 4. E a do chão, no final a gente vai somar. Tá bom? Então nós temos 4 e círculo nós não temos. E aí somando 4 com 1 a gente tem 5. Aí nós temos aí na página 16 o troca de ideias. A professora desenhou algumas figuras geométricas no quadro. Então nós vamos visualizar que nós temos aí triângulos, retângulo, quadrado. Nós temos algumas outras aí que nós vamos conhecer daqui a pouco, tá bom? Aqui ela separou essas figuras em 2 grupos, né? Um grupo era composto pelos quadriláteros, que tem 4 lados. E o outro grupo era formado por triângulos, que tem 3 lados. Não é triláteros, tá bom? Já mencionaram para mim em alguma aula triláteros, não, é triângulo. Se tem 3 lados, é triângulos. Se tem 4 lados, é quadriláteros, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos que em seguida ela escreveu o nome de cada um deles, tá bom? As figuras planas formadas por 4 lados e 4 vértices, tá bom? As figuras que têm 4 lados têm 4 vértices. As figuras que têm 3 lados têm 3 vértices. Então a gente nem precisa bater muita cabeça com isso, é só definido 4, 4 e 3, 3. Aqui nós temos o retângulo, né? Nós já conhecemos o retângulo, o quadrado. Aí aqui a gente vai vir com o paralelogramo, que normalmente ele é sempre assim, ó, inclinadinho, e o trapézio, tá bom? Observem bem os que nós estamos aqui conhecendo, o paralelogramo e o trapézio. Aí as figuras planas, que são formadas por 3 lados e 3 vértices, são os triângulos. Triângulos é tranquilo pra gente visualizar. O que vai ter uma dificuldadezinha de vocês são os paralelogramos e o trapézios, mas a gente tem que visualizar a diferença de um para outro, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente fez a associação, a planificação, a primeira atividade que nós realizamos hoje, né, as correspondentes planificações. As figuras planas, nós observamos aí faces dos nossos sólidos geométricos formados por figuras planas, e aí entrou aí o conteúdo envolvendo quadriláteros e triângulos. Quadriláteros têm 4 lados e 4 vértices. Triângulos, 3 lados e 3 vértices. E aí na próxima aula a gente vai vir fazendo atividades relacionadas ao assunto, tá bom? E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E vamos dar continuidade ao capítulo 3, que se chama Where Are You From? Só que hoje a gente tem uma outra estruturazinha, um pouquinho diferente, nada muito diferente assim, né? Eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo só para dar uma lida em casa mesmo aí, nessas cidades e países que tem aí na página 35, ok? Feito isso, a gente vai agora para essa estrutura aqui. Ora, a estrutura da aula passada foi Where do you live? Que eu queria saber onde que você morava, certo? Agora é o seguinte, Are you from England? É uma pergunta que está direcionada à Inglaterra. Are you from England? Eu já não tenho mais dúvida, não é simplesmente uma curiosidade, não é uma pergunta que eu faça de onde você é, e sim perguntando, você é de tal lugar? Já direcionando tal lugar, você está entendendo isso? Então, está perguntando aí, você é da Inglaterra? Então, eu poderia também substituir a palavra England por London, que é a capital da Inglaterra, que é Londres. E aí, vamos dizer que eu morasse lá dentro da Inglaterra, fosse de uma outra cidade, escutasse o sotaque diferente, e aí essa pessoa não veio da mesma cidade que eu, e fosse fazer uma pergunta específica, deve ser de Londres. Eu ia chegar nessa pessoa e perguntar, Are you from London?
você é de Londres? Então essa é uma pergunta, essa estrutura eu posso substituir aqui por cidade também. Tá bom? Isso acontece muito até aqui dentro do Brasil. Quando a gente escuta aí pessoas de outros estados, a gente percebe algum sotaque, não é verdade? Então é mais ou menos assim que funciona. Eu posso utilizar a estrutura para país e para cidade. Essa que está de azul é a resposta de Where do you live, que vai ser sempre aqui o nome de cidade. E quando eu inicio a minha pergunta com are ou simplesmente com o verbo be, eu vou ter uma resposta curta, que é yes ou no. Se a resposta for sim, eu sou da Inglaterra, yes, I'm from England. E se for não, no, I'm not from England. Nunca vai terminar apenas assim, yes ou no, ok? Eu tenho que ter essa estrutura completa. Aluno de terceiro ano precisa saber isso. Espero que não tenha ficado dúvidas aqui. Se ficou com dúvida, deixa anotadinho, fala com o papai e com a mamãe, que vão encaminhar a coordenação e aí a gente dá um jeitinho de conversar sobre as dúvidas de vocês. Agora eu peço que vocês vão lá na página 36, vocês vão escutar um áudio e vão marcar onde cada criança dessa, de onde elas são. Que elas vão falar, vão responder perguntas e vocês vão identificar os países, ó. Japan, India, France e the USA. Identificou? Marca aí dentro do quadradinho, tá bom? Vamos lá escutar o áudio então. 5. Listen and choose. Hello, Hiroshi. Where are you from? Hi, I'm from Japan. Nice to meet you, Padma. Where are you from? Nice to meet you too. I'm from India. Are you from England, William? No, I'm not. I'm from the USA. Are you from France, Margot? Yes, I am. E aí, conseguiram entender? Vamos lá corrigir então. O Hiroshi é de onde? Japan. E a Padma, Índia. William, the USA. E Margot, France. Terminou, teacher? Não. Vamos fazer a questão número 6. A questão número 6, lê as perguntas e complete as respostas. Lembrando que are you from Japan? Para responder isso aqui, não terminando yes, está faltando o pronome e o verbo be. Aqui, are you from England? A resposta foi negativa, então não, eu não sou. Como que é isso em inglês? Eu expliquei na parte das estruturas lá. Se você não lembra, você vai voltar na aula, tá bom? Volta um pouquinho no vídeo. Porque primeiro ele vai ter que negar e depois ele vai afirmar de onde que é. I'm from the, e vocês vão observar a imagem para entender, interpretar qual é o país, tá? Porque se a pergunta foi England, se ele é da Inglaterra, e aí a resposta foi não, ele não é. Então você vai identificar essa bandeira de que país que é para responder. I'm from the e coloca o nome correto. Da mesma forma aqui, foi país também que é Italy e aqui é Germany, que é Alemanha. Então a primeira resposta aqui eu já sei que não pertence a Italy. No, como que completa aqui é negativa, você vai continuar I'm from e colocar o nome do país correto. Dica que eu dou, observe a imagem atrás dele, observe a camiseta dele e o símbolo que ele tem nas mãos, tá? A letrinha D tá perguntando, are you from Germany? A resposta foi afirmativa, então fica mais fácil quando é afirmativa, tá faltando só duas palavrinhas aí, uma é pronome e outra é verbo be. Dá um pause no vídeo, responde direitinho que a teacher já vai voltar para corrigir aqui com vocês. E aí, did you finish? Bora ver então como é que fica. Letra A, are you from Japan? Yes, I am. B, are you from England? No, I'm not. I'm from the USA. C, are you from Italy? No, I'm not. I'm from Brazil. Are you from Germany? Yes, I am. Ok? Agora terminou o teacher aula de hoje? Não. Vamos observar essa imagem aqui? A gente tem uma pessoa com o nome Camila. Quando eu vou perguntar de onde que ela é, direcionada, por exemplo, a Camila é do Japão, mas eu não vou falar com ela utilizando o nome dela, né? Eu estou utilizando aqui a terceira pessoa do singular, que é ela. Em inglês eu chamo de she. Então, para perguntar de alguém se a Camila é do Japão, vai ser assim: Is Camila from Japan? A resposta: No, she
isn't, porque aqui é o is mais not, tá? She is from Brazil. She, que é ela, is from Brazil, ok? Verbo be, que ela é do Brasil. Ok? Feito isso, mostrando essa estrutura para vocês, espero que tenham entendido. Por quê? Vocês vão precisar ir no material de apoio lá na página 5, vocês vão cortar as imagens que tem de pessoas. Para cada pessoa, tem o nome pessoal, tracinho e o nome do país de origem do personagem ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar no caderno de vocês, o cabeçalho de hoje, 4 de junho, colocar o nome da teacher, escreve aí activity, coloca o number 1, answer the questions. As questions vocês que vão escrever essas aqui que eu coloquei. Então, por exemplo, letra A, você vai, em vez de escrever Hannah, você vai colar a foto da Hannah aqui. E embaixo da foto da Hannah, você vai escrever essa pergunta: Is Hannah from Brazil? Lá na foto da Hannah tá dizendo o país de onde ela é, de origem. Se sim, você vai colocar Yes, she is from Brazil. Se ela não for do Brasil, No, she isn't, ponto. E aí você vai dizer She is from e o nome do país que realmente está escrito na imagem da Hannah. E assim você vai fazer a letra B, a letra C e a letra D. Vamos fazer esses 4 primeiros para depois dar continuidade que vamos fazer com todas as imagens, ok? Dá um pause, copia direitinho, a teacher já vem para corrigir. E aí, did you finish? Já fez tudinho? Colou, escreveu, respondeu? Vamos ver como é que fica? A letra A, is Hannah from Brazil? No, she isn't from Brazil. She is from Germany. B, is Fred from China? No, he isn't from China. He is from England. Atenção aqui, eu não tenho mais uma menina, é um rapaz, esse nome Fred, né? Então eu utilizo o pronome he, que é ele. Então vamos agora adiante, letra C. Is Bianca from Brazil? Yes, she is from Brazil. D, is Luigi from France? No, he isn't from France. He is from Italy. E vamos mais adiante, vocês vão agora colar E, F, G, H e escrever essas perguntas aí. Novamente dá um pause, copia tudinho, que a teacher já volta com a correção. Did you finish? Vamos corrigir então. E, is Sarah from Brazil? No, she isn't from Brazil. She is from India. F, Chen. Is Chen from China? Yes, he is from China. G, is Babs from South Africa? Yes, she is from South Africa. H, is Maurice from Germany? No, he isn't from Germany. He is from France. E por último, mais outros 4, você vai dar novamente um pause, copiar da letra I até a letra L, as perguntas, responder e vai voltar para a correção. Did you finish? Vamos lá então. Letra I. Is Josh from the USA? Yes, he is from the USA. J. Is Yoko from China? No, she isn't from China. She is from Japan. K. Is Mary from Italy? No, she isn't from Italy. She is from England. E L. Is Paola from Italy? Yes, she is from Italy. Ficou com dúvida? Errou? Corrige? Qualquer coisa, vocês vão anotar tudo direitinho no livro de vocês, entre em contato com a coordenação, se possível faça um vídeo explicando tudinho as dúvidas, se não for possível, tiver que marcar um horário, a gente marca sem problema nenhum, tá bom? Essa foi a nossa segunda aula dessa semana, a gente se vê na próxima semana, galera, bye bye! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o 3º ano, aula do dia 4/6/2020. Vamos lá, pegando o livro de vocês, na página
na página 10, tá? Agora nós vamos trabalhar empréstimo de palavras. Olha só que legal essa palavra, né? Empréstimo de palavras. Nós temos empréstimo de dinheiro, empréstimo de objeto, né? Uma bolsa, um sapato, uma roupa. Mas aqui nós vamos falar sobre empréstimo de palavras. Olha que legal! Que diz assim, ó. A língua portuguesa é resultado de um longo processo no qual algumas palavras foram criadas, outras deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, como inglês, italiano, francês e árabe. Então, assim, na nossa língua, com o passar do tempo, muitas palavras não se usam mais hoje, né? Sumiram da nossa língua portuguesa. Mas outras palavras apareceram, né? Foram criadas. E também nós temos os empréstimos de palavras que nós usamos de outros idiomas, que é o caso do inglês, do italiano, do francês, do árabe, do espanhol e assim sucessivamente. Então nós temos aí palavras que nós usamos muito na nossa língua, nosso português, aqui na nossa língua portuguesa, que nós usamos bastante palavras, é o inglês, não é? Como vocês sabem, muitas palavras nós usamos em inglês, né? Mesmo dentro do português. Então nós vamos lá. Nós temos aqui, ó, empréstimo de palavras. Aí tem essa imagem que é o Brasil, no caso, emprestando palavras americanas e assim como a americana emprestando do Brasil. Porque assim como nós pegamos emprestado algumas palavras de outras línguas, de outros idiomas, eles também pegam palavras nossas, né? Por isso que essa imagem que vocês estão vendo aí mostra o Brasil pegando do americano, o americano pegando do Brasil, né? Então, isso é bem comum. Aí nós temos lá a correção das nossas atividades, né? Porque essa nossa aula é uma atividade que é corretiva, né? Já vem para fazer as correções, para você responder e fazer a correção. Então nós vamos lá. Na número 1 diz assim: leia este verbete. Lembram o que é verbete? Vocês lembram? Bullying. Inglês. Substantivo masculino. Agressão física ou verbal, feita especialmente em escolas, né? Como nós tivemos aula passada falando sobre o bullying, né? Por indivíduo ou a outro mais tímido, mais novo, mais fraco e etc. E assim sucessivamente. Na letra A ele diz assim: qual palavra dessa definição identifica o bullying como uma forma de violência? Ou seja, a palavra que faz a definição da palavra bullying é em inglês, mas para nós em português é o que? A agressão. A agressão para nós em português, para o inglês bullying, né? Aí na letra B diz assim: o sinal na frente da palavra indica que ele é de origem o quê? Estrangeira, né? Esse sinalzinho aí. No caso, bullying é uma palavra de origem inglesa, tá? No inglês. Tá aqui, ó, na letra B, o primeiro quadradinho, ela é uma palavra inglesa. C, pinte de amarelo a palavra que indica a pronúncia de bullying. Aí lá tem, eu pintei aqui para vocês vão pintar no textinho aqui, ó, no verbete, tá? Você olha no verbete e vai pintar a palavrinha bullying, do jeito que ele tá, ó, bullying, como nós falamos, como ela é pronunciada, tá? Bullying, aí você vai pintar a palavrinha, tá? Eu coloquei a observação, está no texto da atividade 1, página 10, que é aqui no caso o verbete, tá? Aí na atividade 2 tem assim, aqui embaixo tem para vocês um textozinho para vocês lerem que diz assim: a língua portuguesa é resultado de um longo processo no qual algumas palavras foram criadas, outras deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, né? Como é o caso do inglês, do italiano, do francês e do árabe. Com o
tempo, algumas dessas palavras foram aportuguesadas, ou seja, passaram a ser escritas de acordo com as regras da língua portuguesa, como é o caso de clube, originária do inglês. Só que no inglês eu escrevo clube, mas em português eu acrescento uma letrinha, a vogal E, para ficar clube. Futebol, original do inglês, futebol, né? Mas bonde, originário do inglês também, bonde, nós acrescentamos, nós colocamos, aportuguesamos ele, ficou bonde, com a vogal E no final. Entre outras, há ainda aquelas que mantêm a grafia da língua de origem, como é o caso do bullying, o site, o shopping center, né? Então vamos lá. Aí ele diz assim, observe na página 11, a atividade número 2, observe as imagens e escreva o nome dos esportes representados. Aí lá nós temos, os esportes representados, skate, né? Em português e inglês, skate, kite. Surf também, são palavras provenientes do inglês. Elas são provenientes do inglês, só que nós fizemos o quê? Aportuguesamos elas, colocamos no nosso modo de falar em português, né? Então vamos lá. Aí nós temos, ele diz que é para você fazer uma relação. A número 3, escreva. Ao escrever, você prefere qual palavra? Shampoo ou shampoo? Shampoo em inglês ou shampoo em português? Qual dessas duas palavras você acha melhor? Você prefere escrever? Aí ele diz assim, justifique sua resposta. A resposta ela é pessoal, então você tem que responder. Por qual? Se você escolheu escrever o shampoo na forma inglês, você vai justificar por que você escolheu, tá? Se você escolheu shampoo em português, você também vai justificar por que você escreveu ela nessa forma, tá bom? Muito bem, vamos lá. Nós temos ainda a número 3, aqui número 3, que ele diz, relacione as colunas, indicando as formas aportuguesadas das palavras. Aí nós temos clipe, clipe em inglês, A, B, C e D, nós temos clipe, scanner, hambúrguer, ticket e shampoo. Todas essas formas são em inglês. Do outro lado, nós vamos fazer a relação, shampoo em português, clipe aportuguesado, lembra? Colocou a letrinha vogal E, no final ficou clipe. Ticket, ticket, né? E hambúrguer, burger. E scanner, nós acrescentamos letrinhas, né? Para ficar aportuguesado e ficar com a pronúncia melhor para nosso entendimento, não é verdade? Agora nós vamos para o número 5, tá? Na número 5 nós temos inglês, letra A, e italiano, letra B. Então ele diz, de onde vem? Tente descobrir a origem de algumas palavras. Se necessário, consulte um dicionário. Mas eu já coloquei para vocês aí, mas se vocês tiverem acesso a dicionário de inglês ou de italiano, vocês poderão também olhar, tá? Aí diz assim, deletar em inglês e italiano fica o quê? Como é que fica deletar em italiano? Em inglês fica deletar, letra A. Em italiano fica notebook. Olha que legal. Ópera em inglês. Em italiano, maestro, né? Macarrão em inglês. Em italiano, espaguete. Mouse em inglês, pizza e notebook, certo? Então, essa foi a nossa correção, a nossa aula, tá? Dessa semana, do dia 4. E deixo uma imagenzinha para vocês aí. Eu espero que vocês estejam estudando e colocando o pensamento para falar. Porque na hora do estudo, o que eu tenho que fazer? Fechar a boquinha e botar o pensamento para falar, tá?
procurar sempre fazer sua atividade num local que seja adequado, numa mesa, que não esteja muito barulho, tá? Para você poder fazer a sua aula entendendo o que você está fazendo, tá bom? Boa aula para vocês e boa sorte, tá?